Galera, que insanidade foi essa que rolou nesse capítulo? O que diabos está acontecendo em Chainsaw Man? Pra minha infelicidade, a Fumiko morreu, mas passa bem, né? Aliás, por falar nela, qual é a necessidade de existirem duas Fumikos? Sabe, eu queria entender porque o Fujimoto odeia tanto os seus fãs. Enfim, esse vídeo tá recheado de teorias, inclusive várias delas envolvem a real identidade dessa Fumiko desgraçada, então vale a pena assistir esse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 189 de Chainsaw Man. Se você puder apoiar o meu trabalho em 2025, eu te peço para você se tornar um membro do canal, sendo que existem planos a partir de R$ 2,99 por mês. E é claro que eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas se você não puder, você já me ajuda se inscrevendo, comentando e deixando o seu like nesse vídeo. No final do capítulo passado, o Yoshida pediu para enfiar sua mão dentro da boca do Denji, o que foi meio... Enfim, né? Tem muito fã que acredita que o Yoshida é gay. E quando ele fala essas coisas, o negócio fica ainda mais suspeito. Mas enfim, esse capítulo começa com o braço do Yoshida saindo de dentro da boca do Chainsaw Man, isso já no mundo real, já que o estômago do Denji tá diretamente conectado com o estômago do Pochita. Da mão do Yoshida saiu um tentáculo do polvo, sendo que ele ordenou que o tentáculo segurasse numa pilastra. Eu acredito que a ideia do Yoshida era usar o tentáculo do polvo para puxá-lo do mundo da velhice, pois assim, ele conseguiria sair no mundo real através da boca do Chainsaw Man. Só que esse plano não deu certo porque o tentáculo foi cortado pelo Velhice, que usou o corte que corta o mundo. Por ser mais velho, foi ele que ensinou isso pro Sukuna, tá, gente? O Yoshida percebeu que, ainda que seja possível escapar do mundo da velhice se valendo da conexão do Denji com o Pochita, aquela rota de fuga tá bem arriscada porque eles serão mortos assim que voltarem ao mundo real, porque o Velhice irá atacá-los. Mas será que o Pochita, percebendo a intenção deles, não poderia usar a sua super velocidade para escapar do Velhice por alguns instantes e permitir que todos consigam sair através da sua boca? É claro, talvez o Velhice seja mais rápido do que o Pochita, já que ele é um primordial, né? E, por exemplo, ele consegue se regenerar quase que instantaneamente. Mas eu acho que seria uma alternativa viável para tirá-los do mundo da velhice. Se o Pochita foi embora e largou a Yoro lutando sozinha por muito menos que isso, nesse caso, eu acho que ele poderia ter feito uma retirada estratégica. Bom, antes de avançar no capítulo, no último review, eu expliquei a teoria de que o Yoshida pode ser o próprio demônio polvo. Não só ele parece conseguir usar os poderes do polvo livremente, sem ter nenhuma consequência, diferente do que acontece quando se tem um contrato com o demônio, mas também os polvos costumam ter a habilidade de se camuflar. Então, o Yoshida poderia estar se passando por um ser humano. E um outro ponto que me fez acreditar que o Yoshida é o demônio polvo é que o polvo foi devorado pelo Chainsaw Man. Então, o seu conceito deveria ter desaparecido. E ainda estar desaparecido. Isso porque, no momento em que o Denji vomitou o Yoshida e não o polvo, pra mim, só faz sentido o Yoshida conseguir usar os poderes do polvo se ele próprio for o demônio polvo. Não sei se deu pra entender porque isso é meio confuso, mas se o Chainsaw Man não vomitou o polvo, mas só o Yoshida, não era pro Yoshida conseguir usar os poderes do polvo porque o conceito foi apagado, a não ser que o Yoshida seja o próprio polvo, né? Isso sem contar que eu achei bem suspeito o fato de que o tentáculo saiu diretamente da mão do Yoshida, como se ele fosse meio que o corpo principal, sabe? Ele até pode ser o híbrido do polvo ou algo do tipo. Eu não descarto essa teoria, mas normalmente, quando os humanos se transformam em híbridos e usam poderes demoníacos, eles têm algum tipo de transformação. Como o Yoshida não passa por nenhum tipo de transformação corporal, eu acredito mais na teoria de que ele é o demônio polvo. Mas voltando pro capítulo, o Velhice, que obviamente não é bobo nem nada, percebeu que a intenção deles é sair do mundo dele à força, o que era uma estratégia bem interessante. Então, provavelmente, o Velhice não tinha considerado antes essa possibilidade. Isso sem contar que ele é bem arrogante. Então, ele realmente acredita que não era possível que eles conseguissem escapar do seu mundo. Mas a essa altura, o Velhice já deve ter se dado conta de que subestimou os humanos. Em seguida, Yoro assumiu o controle do corpo e usou a sua manopla de arma de fogo através da boca do Denji para meter um bang no Velhice. Só que o tiro saiu pela culatra
idolatra, não atingindo velhice. Até porque, como a Yoru não conseguiu mirar na direção dele, ela acabou dando um tiro no escuro. Mas como o tiro em si deu certo, visto que saiu no mundo real, a Yoru teve uma ideia meio ousada, digamos assim. Ela simplesmente tentou entrar no mundo real e projetou uma boa parte do seu corpo através da boca do Denji e, consequentemente, do Pochita. Basicamente, a boca do Denji virou um túnel, né? Primeiro foi o braço do Yoshida e depois foi a Yoru que forçou passagem pra atacar o demônio da velhice. E galera, essa é uma insanidade que é bem a cara do Fujimoto, né? Mano, é muito louco ver que o Denji engoliu quase toda a Yoru, só sobrando a bunda pra baixo. E a cara do Denji é intancável, cara. Meu pai do céu, o Denji virou garganta profunda, né? E tipo, o figurante de cuequinha acreditava que sabia o significado de loucura porque já viu muita bizarrice rolando nesse lugar, já que ele tá preso nesse mundo há uns 82 anos, se eu não tô enganada. Mas aí, a sua definição de loucura foi atualizada assim que ele conheceu Denji e companhia, porque com eles é uma bizarrice atrás da outra, né? Enfim, parte do plano insano da Yoru deu certo porque ela realmente conseguiu projetar metade do seu corpo de volta pro mundo real. O problema é que o velhice meteu um bang na Yoru, causando imediatamente o seu envelhecimento e o seu rosto ficou cheio de rugas e marcas de expressão. Assim que a Yoru percebeu o que tinha acontecido, rapidamente ela saiu de dentro da boca do Denji, voltando ao mundo da velhice. Como não é possível usar poderes demoníacos naquele mundo, o rosto da Yoru voltou ao normal. E aí, temos um painel muito engraçado em que ela perguntou: "Eu ainda sou bonita?" Yoshida respondeu que sim, e o Denji complementou dizendo: "Muito linda." Isso porque a Yoru acabou de fazer algo bem bizarro, e eles ficaram sorrindo, admirando a beleza dela, como se nada tivesse acontecido. Mas a Yoru ficou muito pistola com velhice, porque ele teve a ousadia de tirar sua beleza por alguns segundos. Bom, por mais que eles tenham descoberto uma rota de fuga para fora do mundo da velhice, toda vez que eles entram no mundo real, eles sofrem danos sérios ao fazerem isso. Ou seja, eles estavam numa sinuca de bico, né? Enquanto isso, no mundo real, o Pochita decapitou o velhice novamente, porém, ele pegou o intestino grosso da Fumiko e rapidamente se regenerou. O velhice comentou que aquela luta só estava servindo para aumentar o número de cadáveres, assim como na história do urso, que o Yoshida havia contado. Na cabeça dele, aquela luta contra o urso, que no caso era o próprio velhice, estava sendo completamente sem sentido, porque só os humanos, os agentes da segurança pública, estavam sofrendo danos sem parar, enquanto ele estava super de boa, já que ele conseguia se regenerar. Nesse momento, o velhice pareceu se dirigir ao Pochita, perguntando se ele não estava cansado de comer carne humana. Isso ficou meio confuso, mas eu acho que ele falou no sentido de que humanos estão sendo sacrificados por causa da batalha. O velhice preferia que desistissem logo de enfrentá-lo e o Chainsaw Man, enfim, se convencesse de que o melhor a fazer é devorá-lo. Até porque dizem por aí que a carne dele tem gosto de raiz de lótus. O velhice interrompeu o seu discurso porque nessa hora uma outra coisa atraiu a sua atenção. Simplesmente apareceu um clone da Fumiko, que comentou que ela era bem resistente, afinal, mesmo tendo perdido vários órgãos, ela ainda estava viva. Gente, eu acho que o Fujimoto me odeia porque não só uma, mas existem duas Fumikos. Duas Fumikos. Por que isso, Fujimoto? Uma já é mais do que o suficiente. Eu não aguento duas, não. E o pior de tudo é que eu tava feliz da vida, acreditando que a Fumiko iria morrer, porque, né, não é possível que um ser humano sobreviva sem o fígado. Mas aí, o Fujimoto meteu essa, cara. Olha, eu já tava esperando pelo pior, e já tinha cogitado que ele iria dar um jeito de manter essa praga viva. Mas, enfim, deixando a minha revolta de lado, a grande dúvida é, por que existem duas Fumikos? Ela tem uma irmã gêmea perdida? Poderia ser, mas eu acredito que não seja esse o caso. Isso tem muito mais cara de ter relação com algum poder demoníaco. Tá, mas que tipo de poder demoníaco? A Fumiko pode ter feito um contrato com o demônio da imitação, e existem duas versões da Fumiko, assim como existem dois Chainsaw Man. Lembrando que até agora o Fujimoto não esclareceu essa história do Chainsaw Man fake. E agora que temos duas Fumikos, o que é um pesadelo pra mim, me parece que isso tem alguma ligação com a história do Chainsaw Man fake. Uma outra possibilidade é que a Fumiko pode ser um demônio. Por que não, né? O Yoshida pode ser o demônio polvo, então
Vai que ela própria é o demônio da imitação, ou talvez, quem sabe, o demônio do espelho. Eu acho que também é uma teoria bastante válida. Agora, uma outra teoria é a seguinte: como a Fumiko meio que fez um contrato com Yoshida, ela pode ser apenas humana e ter feito um contrato com o demônio da imitação ou do espelho, e por isso existem duas Fumikos, e agora ela fez um novo contrato com o demônio polvo e em troca lhe entregou seu coração. Mas se tanto a Fumiko como também o Yoshida forem demônios, seria possível que eles fizessem um contrato? Galera, eu creio que sim. Por mais que na fandom tenha uma galera que defenda que não é possível que demônios façam contratos entre si, eu acho isso meio relativo porque a Makima fez um contrato com o demônio do anjo. Foi a força, mas existia um contrato. Agora, um outro ponto. Pode ser que a Fumiko tenha um poder semelhante ao da Duplicate de Invencível, que tem a habilidade de criar cópias idênticas de si mesma. Contudo, talvez o seu poder possa ir muito além disso. Pode ser que ela consiga produzir clones de qualquer ser. Ou seja, não só ela pode ter criado o Chainsaw Man fake, como também aquela cabeça da Nayuta servida na bandeja pode ser fake, sendo que a verdadeira Nayuta ainda tá viva, mas provavelmente tá presa em algum lugar. Enfim, a Fumiko revelou que fez uma promessa consigo mesma de que quando ela estivesse à beira da morte, ela ficaria do lado de quem parece que irá vencer. E julgando que o lado vencedor será o lado do Chainsaw Man e companhia, ela resolveu fazer um contrato com o polvo, aparentemente para ajudar a derrotar o demônio da velhice. Mas aqui tem um detalhe. Na tradução do espanhol, a Fumiko disse que fez um pacto consigo mesma, o que poderia ser interpretado como um contrato. E a partir disso, abre-se margem para uma outra teoria bem louca. Considerando que ela estava à beira da morte, mas não morreu, será que ela poderia ter um contrato com o demônio da morte? Ou pior, ela mesma pode ser o demônio da morte? Não faça isso comigo, Fujimoto, pelo amor. De qualquer forma, talvez com essa espécie de pacto, pode ser que quando a Fumiko estiver à beira da morte, uma nova Fumiko irá surgir. Ou seja, já pensaram se a Fumiko for imortal? Não, isso não pode acontecer. Eu sei que fui eu que trouxe a teoria, mas tomara que ela esteja errada, porque, olha, isso seria um pesadelo. Assim como a Power, o critério da Fumiko também é ficar do lado vencedor. Mas galera, se a Fumiko realmente for útil e ajudar a galerinha do Denji, eu vou tentar segurar a minha implicância com ela por um tempo. Eu sigo não gostando dela, eu espero que ela morra, mas antes que isso aconteça, eu torço para que ela finalmente seja útil pros mocinhos. Bom, a versão moribunda da Fumiko entregou seu coração ao Yoshida e ele mandou o povo engolir o coração. E aí, o que aconteceu em seguida foi que surgiu uma cabeça gigante parecida com a Fumiko que saiu destruindo o telhado da casa. Ou seja, meio que rolou uma fusão da versão quase morta da Fumiko, ou já morta, já que ela entregou seu coração, com o demônio polvo. E mano, que bagulho insano. Eu não sei o quão forte é esse troço esquisito aí. Ele, ou ela, até me lembrou um pouco a Bankai do Mayuri de Bleach. Mas enfim, talvez ele seja um bicho forte, porque a condição do contrato que foi oferecida oferece um grande sacrifício. No momento em que a Fumiko moribunda entregou seu coração, na prática, ela parece ter oferecido a sua vida. Mas ainda que esse bicho não seja forte o suficiente para derrotar o demônio da velhice, ele pode gerar uma distração. Com isso, a galerinha poderia aproveitar a oportunidade para escapar do mundo da velhice, sem que o velhice esteja a postos para atacá-los assim que eles tentarem sair de lá, como já aconteceu nesse capítulo. Aí, juntando o Chainsaw Man com o demônio da guerra e essa transformação do demônio polvo, pode ser que eles tenham alguma chance de derrotar o demônio da velhice, ou ao menos consigam convencê-lo, através da força, de que não vale a pena continuar insistindo nessa ideia de ser devorado pelo Chainsaw Man. E vai que o figurante de cuequinha, que costumava ser um caçador de demônios no passado, também tem uma carta na manga. Lembrando que ainda não vimos a Yoro usando a manopla de tanque de guerra, né? Se a manopla da arma de fogo já é bem poderosa, eu imagino que o tanque de guerra também deve ter um poder bem absurdo. Enfim, galera, eu acho que agora eles estão conseguindo virar o jogo contra o velhice. Será que ele tá mesmo na iminência de ser derrotado ou ele tem mais alguma carta na manga? O que vocês acham? Eu só sei que esse capítulo foi bom demais, foi muito louco e a notícia boa é que teremos um novo capítulo na semana que vem. E se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também considere se tornar um membro do canal. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até breve!